Vamos iniciar a comunicação e expressão pelo ensino remoto emergencial, falando sobre a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, onde é que ela é falada? Existem várias denominações do que é uma língua. Ela pode ser uma língua materna, ela pode ser uma língua oficial ou administrativa de um país, ela pode ser uma língua cultural ou secundária, ela pode ainda ter minorias falantes, né, no mundo, e pode ainda ser denominada a partir de uma outra língua com base na língua oficial daquele país. Então, nós temos exemplos aqui de língua materna, né? A língua materna do Brasil é a língua portuguesa, né? A língua oficial e administrativa, por exemplo, é um outro tipo de língua, é aquela que é usada apenas oficialmente de um determinado país, né? Dentro daquele país, por exemplo, a língua materna pode ser de um outro tipo de língua, uma língua indígena, por exemplo, né? A língua cultural ou secundária é aquela que é falada culturalmente, né? Ela não é a língua principal, né? Como, por exemplo, no estado de Santa Catarina, né, a língua cultural secundária mais falada é o alemão, né? Existem regiões, inclusive em Santa Catarina, que não se fala o português, né? Minorias falantes do português existem muitas em todo o mundo, né? Inclusive aqui na Austrália, onde está citada a flechinha, né? Em países da América do Norte, em países da América Central, né? Na própria Europa, na Ásia. Então, existem minorias falantes da língua portuguesa em praticamente todo o mundo, né? E o crioulo com base, o crioulo que é uma língua indígena, né, que tem base portuguesa, né, é formado em algumas formado e falado em algumas ilhas do mar territorial africano, né, Oceano Atlântico, e também em alguns países da África, né, além de alguns outros locais do Oriente. Países que têm o português como língua oficial. Então, como língua oficial, Brasil, Portugal, né, Cabo Verde, Guiné-Bissau, né, a Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, né, Angola, Moçambique, o Timor-Leste e Macau. Esses são os lugares onde realmente a língua portuguesa é a língua oficial do país. O Brasil, assim como outros países, são membros da comunidade dos países da língua portuguesa. Existem os membros associados, né, dessa CPLP, existem aqueles observadores, países observadores associados, e existem os países e territórios oficialmente interessados na língua portuguesa. Então, você pode ver que no mundo todo aí, né, existem membros e interesses, né, e observadores da nossa língua, né, em todos os continentes praticamente, né. A língua portuguesa, ela é uma língua importante, principalmente para negócios, né. No mercado mundial ela é importante, né. Qual é a população falante e quais são as jurisdições, né? Nós temos aí o Brasil, que tem a maior população falante de português, né? Depois vem seguido por Moçambique, depois Angola, Portugal, né? Apenas 10 milhões de pessoas, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que são onde se fala oficialmente a língua portuguesa. O total de pessoas falando oficialmente essa língua são quase 280 milhões no mundo, né? O Brasil, obviamente, é a maior fatia desse mercado, né, da língua portuguesa. A língua portuguesa brasileira, ela é mesmo em todo o território nacional? Não. A gente sabe que no território nacional, com influência de indígena, com influência de religiosa, com influência da escravatura, né,
com influência de colonização por parte de outros países, de outras regiões do mundo, a gente tem uma língua portuguesa diferenciada em vários locais. É a língua portuguesa diferenciada de uma forma total? Não, é óbvio que são em expressões, na forma como as palavras são ditas, se o português é falado mais rápido ou mais devagar, né, se ele é mais cantado ou menos cantado, então existe essa diferença, né? Então existem ao todo aí 15 sotaques principais, né? Existem outros além desses 15, mas esses 15 são os principais. As principais diferenciações da língua portuguesa que se tem no território, né? Então, por exemplo, o 1, né, que é o interior aí de São Paulo, é onde se fala o caipira, né? O 3, por exemplo, que é na Bahia, onde se fala o baiano, né, que é bem característico. O Nordeste, né, que pega toda a região, alguns estados do Nordeste ali, onde se fala então o nordestino, né? Nós temos um sotaque bastante peculiar em Florianópolis, né, que seria o sotaque cantadinho, que a gente chama, né, um português bastante difícil de compreender, pela sua característica de canção, assim, né, e existem outros, obviamente, né, ao longo do Brasil aí, e a gente às vezes consegue, se você tem um contato bastante forte com esses sotaques, você consegue diferenciar pelo sotaque de onde é a pessoa, né? Da onde que ela vem, de onde que vem essa pessoa. O que são brasileirismos dentro da língua portuguesa? São influências de outras línguas na língua brasileira, né? Então, nós temos influência da língua tupi, que se chama, então, tupinismo, né? Então, palavras da língua tupi que nós herdamos são ipanema, maiara, mandioca, moqueca, entre outras, né, do nosso uso diário. Nós temos influência do amerindinismo, que é a influência de outras línguas indígenas que não são tupi, né? Por exemplo, o guarani. Palavras que nós herdamos de outras línguas não tupis, então taba, iglu, mate, papaya, né, que é do Guarani, inclusive. Toda vez que nós temos uma influência, herdamos uma palavra de influência dos escravos africanos, nós temos aí o que a gente chama de africanismo da língua, né? Então, palavras como Bahia, né, como candomblé, axé, orixá, né, são palavras que nós herdamos da língua dos escravos africanos. E a nossa língua também é influenciada por outros termos, né, mais modernos, advindos de outras línguas, que produzem novas técnicas, né, que produzem invenções, né, e que essas palavras, então, por não terem um significado próprio dentro da nossa língua, a gente importa para dentro da língua, né? Então, alguns exemplos de neologismos da língua brasileira são as palavras carreata, né, deletar, roqueiro, abajur, shopping, kinder, entre outras coisas, né? Aqui nós temos um exemplo de uma língua portuguesa, né, extraída de um documento bastante antigo, de 1175, que mostra, que evidencia que a língua portuguesa ela evoluiu com o tempo, né? Todas as línguas elas evoluem com o tempo, né? Então, essa escrita, né, não parece ser a língua portuguesa, mas é um português antigo, né? E ele, traduzido, ele significa Pelágio Romeu, que é uma pessoa que fez um empréstimo, né? Lista aqui seus fiadores, né? Então, ele fez um empréstimo com várias pessoas e ele declara nesse documento que para Pedro Colasso devo 10 contos. Para Estevão Paes, Leitão, Paio Garcia, Gonçalo Mendes, Egas Muniz, Mendo Garcia e Pedro Soares devo 20 contos, né? E para João Soares, 30 contos. E para Gonçalo Henriques, 40 contos, né? Agora estamos em 1175 e só daqui a 5 anos vou ter que pagar esses patrícios. O que significa isso? Que isso é um acordo de empréstimo que ele
escreveu, né, provavelmente assinou, né, para que essas pessoas que emprestaram dinheiro tenham um retorno desse dinheiro em 5 anos. Então, é um documento, quase que um contrato, né, de empréstimo, né, de 1175. Então, aqui nós temos um outro exemplo, né, da língua portuguesa, que é um exemplo bem contemporâneo, e que trata da zooconvivialidade, ou seja, é uma mistura da zootecnia com a psicologia, né, e explica a convivência que se tem dos humanos com os animais ditos subhumanos, né, os não racionais, né. Então, ele é um texto bastante moderno, porém, como é de uma área muito específica, né, da ciência, nós não conseguimos compreendê-lo de forma clara, né. A gente sabe que isso é a língua portuguesa, né, porque a gente reconhece as palavras. No entanto, esse tipo de texto ele está totalmente fora do contexto da engenharia e, portanto, é um texto completamente diferente daquilo que a gente está acostumado e, por essa razão, muito difícil de compreender. Tá? É um texto, então, de um português contemporâneo, né, contextualizado em outra área e publicado em 2018. Então, o que é mais importante dentro da língua portuguesa? Ler ou escrever, né? A leitura ela é importante porque ela é a melhor forma de obter conhecimento e se tornar culto, né? Você não precisa ter dinheiro e viajar para todos os países ou comer nos melhores restaurantes de culinárias estrangeiras para ter cultura, né? Você lendo, né? A leitura hoje em dia ela é bastante acessível, né? A leitura ela nos transporta para outros lugares, para outros sentimentos, para outros sabores, né? Então você, através da leitura, você consegue experienciar muita coisa e adquirir muita cultura. Óbvio que não só a leitura, né? O cinema também é uma expressão cultural muito importante, o teatro, né? Os monumentos de uma cidade, de uma localidade, né? Então, a gente tem, obviamente, outras formas de obter cultura, mas com certeza a mais barata é a leitura, né? Ela desperta o interesse e enriquece o vocabulário, então, lendo você aprende muitas palavras novas, né? Ela dinamiza o raciocínio e a interpretação, então, você, toda vez que você lê, você tem que ter um raciocínio crítico a respeito daquilo que você está lendo, se é aquilo mesmo, se não é, se você concorda, se você discorda, o porquê que você concorda, o porquê que você discorda, tendo argumentos, né? A leitura também diferencia os animais racionais dos irracionais, né? Os animais irracionais, eles podem até repetir palavras, ou seja, falar, entre aspas, mas eles jamais poderão escrever, né? Então, isso nos diferencia, né, deles. E a boa escrita, obviamente, né, é sempre consequência de muita leitura. Muita leitura. Se você quer escrever bem dentro da engenharia, dentro do teu contexto da engenharia, você precisa ler muito a parte técnica da engenharia, né? Então, ler e escrever é uma questão de hábito, tem que se cultivar esse hábito dentro da profissão. Em relação à profissão, né, da engenharia, o que a gente pretende também aqui é informar a vocês que atualmente no mercado de trabalho é imprescindível que você saiba uma outra língua estrangeira, que, além do português, né, da língua portuguesa. Quando a gente fala você precisa falar inglês, você precisa falar espanhol, você precisa falar francês, esse falar significa falar, ler e compreender, ok? E esse tipo de treinamento e de habilidade você não consegue em 6 meses estudando uma língua, né? É preciso aí 2, 3, 4 anos de estudo de uma língua para você adquirir
essa habilidade e ter confiança, né, de que você consegue realmente falar e compreender e ler aquela língua, né? Em relação às línguas que normalmente são mais exigidas no mercado de trabalho, o que a gente tem a informar é que a língua mais falada no mundo é o mandarim, né, o chinês, né, e que a segunda língua mais falada no mundo é o espanhol. Mas isso em termos populacionais, né? A China tem uma grande população, por isso que o chinês, o mandarim é a língua mais falada no mundo. Mas aquela que é mais exigida no mercado mundial, apesar de se falar mais mandarim e espanhol no mundo todo, né, não é nem o mandarim e nem o espanhol, e sim o inglês, né? Para você conseguir um emprego hoje, falar inglês, né, seria escrever, compreender, falar bem, num nível avançado, né, é uma condição sine qua non para você conseguir um emprego hoje, né? Por quê? Porque mesmo na nossa área de engenharia, a gente pode trabalhar em multinacional, a gente pode trabalhar em empresa nacional que tem ligação com multinacional, a gente pode trabalhar com vendas, né? Os nossos equipamentos são todos importados, então a gente precisa ter o inglês como língua base, primeira língua base, depois da língua portuguesa, para conseguir um trabalho, né? Óbvio que você não precisa só falar inglês, né? Existem outras situações em que não é o inglês que é exigido, né? A segunda língua exigida no mercado mundial é o espanhol, a terceira seria o francês, somente a quarta seria o mandarim, né? E a quinta é o alemão. Então, essas são as condições, né, de exigência hoje do mercado mundial. No mercado brasileiro, né, a língua mais exigida, além do português, é o inglês. Mas o inglês ele já está se tornando meio que... você não sabe nem inglês, então você não tem a menor chance. Você tem que saber o inglês bem e uma terceira língua, né, uma segunda língua estrangeira, uma terceira língua, como o português, para você se colocar melhor no mercado de trabalho. Então, a segunda língua mais exigida no mercado brasileiro é o espanhol, em função aqui dos nossos vizinhos, né, e das nossas relações comerciais com os nossos vizinhos. Em terceiro lugar, o francês. Em quarto lugar, o japonês. Em quinto, o italiano. Em sexto, o mandarim. E em sétimo, o árabe, né? Por quê? Porque nós temos muitas ligações comerciais, tanto com a China, quanto com os países árabes, quanto com a França, né, o Japão, né, e a Itália. Então, nós temos essas demandas de línguas dentro do mercado brasileiro. Uma vez que nós vimos a comunicação e a expressão a partir da língua portuguesa, nós vamos estudar agora o que é comunicação. Bom, então o que vem a ser a comunicação? A comunicação humana ela é uma relação social, né, que se estabelece entre duas ou mais pessoas. Nessa comunicação, obviamente, é a troca de informações, a troca de ideias, né, o compartilhamento de sentimentos, de conhecimentos, né, entre outras coisas, né. E por isso, né, o ser humano ele precisa de utilizar signos universais para se comunicar. Então, quando não havia escrita ou leitura, né, o homem não sabia escrever, como que ele se comunicava? Por gestos, né, por expressões faciais, né? Então, o sorriso sempre significando a sua alegria, o choro, a sua tristeza, o abraço, a sua carência afetiva, né? Então, a comunicação humana ela se faz principalmente pela palavra atualmente, né? E a palavra ela distingue, então, como já foi dito anteriormente, o homem, né, dos outros animais, né? Quais são os elementos da comunicação? Toda a comunicação ela compreende alguns elementos, né, que são sempre os mesmos. Quando você elabora e comunica uma mensagem, você é aquilo que a gente chama de um emissor, ou um destinador, ou ainda um remetente, né? Aquela pessoa que recebe a tua mensagem lá do outro lado, pode ser mais uma, ou duas, ou três, ou cinco, ou 10, ou 1 milhão, né, dependendo do veículo que você está usando para transmitir essa mensagem,
é denominado receptor ou destinatário. Né? Para transmitir essa mensagem, você precisa de um canal, que é o que a gente chama de contato, né? Que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Né? Então, que meio pode ser esse? Pode ser uma folha de papel, pode ser uma mensagem de e-mail, pode ser um ofício para um determinado conjunto de pessoas, né? Pode ser uma mensagem ou um post que você coloca no teu Instagram. Então, esse canal ele é diverso. Né? Para emitir essa mensagem, para escrever essa mensagem, você precisa usar o que a gente chama de um código. Então, no nosso caso aqui, a língua portuguesa. Né? Então, eu vou escrever em língua portuguesa e a pessoa que está lá do outro lado vai receber em língua portuguesa. Obviamente que, para que ela entenda essa mensagem que está sendo escrita em língua portuguesa, ela tem que entender o português. Né? Eu não posso mandar um e-mail ou uma mensagem, ou seja lá o que for, informar alguém escrevendo em língua portuguesa e a pessoa não saber falar a língua, né? Ou seja lá, um americano, um francês ou coisa parecida. Né? Então, ele não vai entender a língua. Né? E, obviamente, que toda a mensagem ela tem um referente, ou seja, um contexto. Essa mensagem, então, ela fala sobre alguma coisa, né, do teu meio privado ou do teu meio profissional, né? No nosso caso aqui, o que vai nos interessar apenas o meio profissional. Então, nós vamos ter que ter as nossas mensagens sempre no contexto da engenharia cartográfica e de agrimensura, né? Empregando os termos dessa profissão, as tecnologias dessa profissão e trabalhando as pessoas, né, a rede, formando a rede de pessoas que trabalham nessa área. Tá? Quais são, então, os elementos da comunicação, agora em exemplo prático? Né? Então, uma comunicação ela só é eficiente, só pode ser eficiente, né? Ela só ocorre efetivamente quando o emissor, que é quem emite a mensagem, e o receptor, que está recebendo a mensagem lá do outro lado, eles dominam o mesmo código, o mesmo canal e o mesmo contexto. Tá? O que significa isso? Que um médico não consegue enviar uma mensagem clara e eficiente para um advogado. Um advogado não consegue enviar uma mensagem clara e eficiente para um biólogo. Por quê? Porque eles, apesar de usarem o mesmo código que é a língua portuguesa, o mesmo canal, que é, por exemplo, um servidor de e-mail, eles não estão trabalhando no mesmo contexto. Eles não são da mesma área. Ok? Então, esse canal mais código, mais contexto, ele é muito importante. Né? Um escritor, por exemplo, que escreve uma palavra chamada pensa numa árvore e escreve essa palavra árvore numa folha de papel, né? Então ele está tentando emitir uma mensagem que é a árvore que ele pensou, certo? Então o canal aqui seria a folha de papel, o código seria a árvore escrita em português, né? O contexto é a árvore de uma floresta qualquer. Né? Então ele pensou num pinheiro, obviamente, e o leitor lá do outro lado, quando ele lê essa palavra escrita nessa folha de papel, é óbvio que ele pode tanto pensar na árvore que o escritor também pensou, ou seja, eles estão conectados no mesmo contexto, né, que é o pinheiro, ou simplesmente ele pode pensar numa árvore totalmente diferente, como uma árvore de Natal, ok? Então, nesse caso aqui, a comunicação, ela usou o mesmo código, o mesmo canal, mas o contexto foi compreendido de forma diferente. Então, essa comunicação não foi eficiente, né? Então, eu tenho aqui que a árvore, que é a mensagem que foi passada, não teve eficiência para aquele que recebeu lá do outro lado. Uma comunicação só é eficiente também dentro da nossa área, né? Porque todos nós somos cartógrafos, estamos estudando, aqui vocês estão estudando para ser cartógrafos, né? Então, o nosso objetivo sempre é elaborar mapas, e com os mapas nós estamos mandando uma mensagem. Então, o exemplo aqui
de que a escrita, né, a nossa escrita, que na verdade a nossa linguagem é um pouquinho diferente. A gente usa a língua portuguesa para muitos dos documentos da nossa área, mas a gente usa muito também a linguagem cartográfica, que é própria para a produção e a leitura de mapas, né? Então, nesse mapa aqui que está no exemplo, nós temos um mapa ipsométrico, onde nós temos aí variações de altitude, e essas variações são percebidas pelas cores, né? Então, eu consigo identificar o que está mais alto, o que está mais baixo no terreno, em função desse intervalo. Óbvio que sem uma legenda de cores, eu não consigo interpretar essas variações de altitude, né? Então, essa linguagem cartográfica é importante, né? Mas, se o meu receptor lá do outro lado for, por exemplo, um usuário que não compreenda esse canal, mas esse código, mas esse contexto, é óbvio que nessa forma também, dentro da nossa área, a nossa comunicação também não será eficiente, né? Então, a gente não consegue atingir o leitor do outro lado, comunicando aquilo que a gente gostaria de expressar, né? Quais são os tipos, então, de comunicação? Existe a comunicação linguística, que é aquela que é expressa tanto pela escrita quanto pela fala, e a comunicação não linguística, né, que é aquela expressada através de pictogramas e ideogramas. Os pictogramas, na verdade, são essas imagens que nós vemos aqui e que é possível de compreender em qualquer lugar do mundo que você esteja. Por exemplo, o banheiro masculino e feminino, né? Ou se você está numa rota turística, né? O que mais que você pode compreender aqui desses outros pictogramas, né? Onde existe então ponto de ônibus, né? Onde existe estação de trem, ponto de táxi, posto de combustível, restaurante, onde serve café da manhã, onde eu tenho lugar para dormir, né, os hotéis e pontos turísticos em geral, né? Agora, existem outros sinais que são utilizados em outras partes do mundo, por exemplo, os ideogramas, que são praticamente impossíveis de compreender, a não ser que você tenha um estudo específico desses símbolos, né? Que seriam, então, exemplos de ideogramas, né? A escrita japonesa, a escrita chinesa, né? Outros exemplos de ideogramas seria a escrita em hieróglifos, né? Mais antiga, que se encontra muito em museu, né? Então, esses são os tipos. Dentro, então, da representação cartográfica, né, a comunicação que a gente faz sempre é através de legenda, né? Não interessa qual é o mapa que a gente faça, um mapa turístico ou um mapa diferente do turista, né? Sempre a partir de legendas. Mesmo assim, em alguns mapas que são produzidos no mundo, nós não teremos a capacidade de compreender o que está escrito. Por quê? Porque a sua impressão é a partir de ideogramas, e não de pictogramas, né? Então, qual é a função da comunicação? A comunicação nunca é neutra. Toda comunicação, toda mensagem tem um objetivo, tem uma finalidade, né? Então, quando vocês dizem assim, a nossa mensagem é neutra, o nosso fato jornalístico, a nossa entrevista jornalística é neutra, os nossos especialistas aqui neste jornal são neutros, não são, né? Não existe neutralidade na comunicação, ela sempre tem um objetivo, ela sempre tem uma finalidade, e ela sempre pesa para um lado, ou para outro, ou para outro, ou para outro, né? Não existe só um lado ou outro, existem muitos lados dentro de um fato, né, que é comunicado. Então, muito cuidado, porque a gente precisa saber interpretar aquilo que está sendo comunicado. Então,
na comunicação, o que a gente pode transmitir? Conteúdos intelectuais, a gente pode exprimir emoções e desejos, a gente pode ter mensagens de hostilização ou de persuasão de pessoas. Nós podemos incentivar ações, positivar ações, ou esconder, ou publicar fatos, publicar só aquilo que nos interessa, esconder aquilo que não nos interessa, né? Evitar o silêncio. Então, são todas intenções possíveis dentro da comunicação, né? O módulo 1 também vai falar sobre níveis de linguagem. Então, o que são os níveis de linguagem? A língua é um código de que se serve o homem para elaborar mensagens para se comunicar. Então, a gente vai se comunicar a partir da língua portuguesa. Nós não vamos entrar no mérito aqui da língua inglesa ou de outras línguas, né? Eu só citei o fato de que, além da língua portuguesa, hoje, para você ter um espaço melhor no mercado de trabalho, você precisa falar inglês, né? De preferência, e uma outra língua além do inglês. Ou pode ser o espanhol, pode ser o francês, ou pode ser o italiano, dependendo das suas vontades, né? Das suas expectativas em relação ao mercado, ok? Quem determina as transformações linguísticas e os níveis de linguagem é um conjunto de usuários, ou seja, a sociedade de um país ou de uma determinada região dentro de um país. Independentemente de quem sejam ou de que estejam escrevendo ou falando, uma vez que tanto a língua escrita quanto a língua falada, eles apresentam variações, é aquilo que eu já falei para vocês, né? As variações que tem na língua portuguesa, elas são condicionadas por diversos fatores. Não só a influência de povos indígenas, de povos africanos, né? De termos adotados de outras línguas, né? Mas sim também fatores regionais, sociais, intelectuais, culturais, religiosos, políticos influem, né, na nossa língua, ok? Então, quais são, né, os níveis de linguagem que existem? Existe aquela linguagem que a gente chama de popular ou coloquial. Popular, o próprio nome está dizendo, é aquilo que todo mundo fala, aquilo que todo mundo diz, né? Essa língua é uma língua espontânea, fluente, rebelde à norma gramatical, porque normalmente ela é cheia de erros, né, quando a gente fala, né? Carregada de vícios de linguagem, de expressões vulgares, de gírias, né? E o que seriam esses vícios, né? São erros, por exemplo, de regência verbal, de concordância, sujeito com verbo, de erros de pronúncia, né? Erro de grafia, erro de flexão, né? São expressões carregadas de ambiguidade, de cacofonias, de pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, por exemplo, são expressões usadas, né? E, portanto, essa linguagem popular ou coloquial, ela tem estreita relação, ou estreita ligação com a língua falada. Então, nessa figura que nós estamos vendo aqui, né, nós estamos vendo aqui como que está escrito a palavra tapioca, com acento, né, sabendo que a gente não existe acento em tapioca, né? E além de estar escrita errada, o que nós temos aqui é uma conjugação verbal totalmente fora do padrão formal, né? Fazida na hora e não feita na hora, né? Quem não pediu, pida, ou seja, quem não pediu, peça. Então, um erro, né? Outro exemplo, né, que a gente vê bastante, principalmente dentro dos elevadores, né, anúncios de elevador, são palavras escritas erradas ou frases sem sentido, né? Essa aqui é uma simples, né, do fui almoçar, né? Almoçar, que não tem nada a ver com o almoço, né, o ato de ir almoçar, comer uma refeição no meio do dia, né? Então, são erros em que a pessoa escreve aquilo que ela imagina, né, que ela fala, né,
Porque quando você fala uma palavra, você imagina como ela é escrita, né? Então, daí ela escreve da forma como ela imaginou que a palavra seria, né? Totalmente fora do padrão de aprendizagem que a gente tem na escola. O outro nível de linguagem que a gente tem é a linguagem formal oculta ao padrão, né? Essa é que a gente aprende na escola, ou deveria aprender, e que serve de veículo para as ciências. Então, os cientistas, pesquisadores, né, os engenheiros, todas as pessoas cultas escrevem esse tipo de linguagem formal oculta ao padrão, né? E ela obedece às normas gramaticais, e ela é estável. Portanto, a pessoa que conhece bem a língua portuguesa, ela vai escrever esse tipo de linguagem, formal oculta ao padrão, né? Essa linguagem, então, ela tem estreita relação ou ligação com a língua escrita, né? Com a língua científica, que você usa nos documentos científicos, com a língua literária, aquela que você encontra nos livros, ok? Essa linguagem formal, oculta ao padrão, né, ela gera muita confusão. Tem muita gente que não sabe empregar, ou porque não estudou direito a língua portuguesa, ou porque não teve acesso a um estudo de maior qualidade, né, mais qualidade. Então, existe um blog chamado de 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. Quando fazem você parecer um idiota, fazem você parecer um idiota no teu convívio social profissional, né? Porque você falar ou escrever errado dentro do teu convívio pessoal, não tem problema, né? Agora, em nível profissional, isso é problemático, né? Então, o que tem nesse blog, né, são coisas muito interessantes, como, por exemplo, o número 1 ali, o uso do mais e mas, que as pessoas confundem bastante, né? Quando que eu uso porque separado, porque junto, com acento ou sem acento, né? Quando que eu uso os termos discriminar ou discriminar, qual a diferença entre eles, né? Quando que eu vou empregar o perca ou perda, né? O menos e o menos, existe essa palavra menos cansada, né? Ou menos cansada, né? Meia e meio, principalmente em relação a horas, né? As pessoas não sabem empregar. A domicílio, em domicílio, a longo prazo, em longo prazo, a nível de, em nível de, né? Então, são expressões, né, que nós usamos no nosso dia a dia, que na língua falada, no meio, repetindo, no meio pessoal não tem problema, né? Mas no meio profissional, isso pode causar muita confusão e muitos constrangimentos, ok? A língua escrita, né, então, ela é um dos níveis de linguagem, né? E toda vez que você escreve uma mensagem, você é o emissor dessa mensagem, e toda vez que você lê um texto, você é o receptor dessa mensagem. Então, como leitor consciente, toda vez que a gente lê alguma coisa, né, a gente sempre deve procurar nesse texto as marcas que traduzem a intenção, o objetivo, a finalidade de quem produziu esse texto, de quem emitiu esse texto, né? Informar, entreter, transmitir prazer, convencer, seduzir, vender e até enganar são intenções possíveis. Então, muito cuidado ao ler o texto. Não leia textos por ler. Sempre faça a leitura de forma crítica. Quando se produz um texto, né, então, novamente, o nosso papel é o de emissor. E para produzir esse texto de forma que ele seja compreendido ou bem compreendido, não interessa se você tem um objetivo ou uma finalidade qualquer, sempre você vai ter que considerar as características sociais e psicológicas de quem está lendo isso, tá? Para tornar essa mensagem interessante e legível, para que a pessoa compreenda o que você está escrevendo. Então, a gente precisa sempre identificar quem é que vai ser o nosso leitor final,
né? Isso na hora de você produzir um documento, um relatório na engenharia, isso na hora de você produzir um mapa, quem é que vai ler aquele mapa, tá? Para que faixa etária, que grau de escolaridade. Então, tudo isso você precisa entender quem é esse receptor. Na língua falada, né, a gente sabe que ela pode sofrer várias transformações, aquilo que a gente chama de variações extralinguísticas, que influenciam, né, essa maneira que a gente diz as coisas. Essas variações elas podem manifestar-se no diálogo pelo menos de 3 maneiras, né? Então, vocês se lembram lá dos sotaques que eu falei, né? O nosso país aqui do Brasil tem até 15 sotaques principais, variações principais da língua portuguesa, que são influenciadas principalmente pela cultura, né? Então, fatores sociológicos, digamos assim, né? Mas também são influenciados por fatores geográficos, de caráter local, regional, né? Ou ainda por fatores que envolvem variação de gênero, né? Ou de raça, né? Ou de idade, né? De profissão, de posição social, status social, de grau de escolaridade, de religião, de política, né? E, obviamente, que se a gente for falar alguma coisa, fazer uma apresentação de trabalho, uma apresentação na nossa área profissional, essa apresentação tem que estar dentro de um contexto, né? Então, o contexto, os fatores contextuais, né, o assunto que vai ser tratado, o local, a plateia, tem que ser entendido, tem que ser compreendido e tem que ser estudado, né? Concluindo, então, o nosso papel como profissionais é tanto de leitores quanto de escritores. Então, nós vamos, muitas vezes na nossa profissão, ler relatórios, ler manuais de instrução de equipamentos, nós vamos também escrever relatórios, escrever correspondências oficiais para outras pessoas, né? Então, esse é um papel muito importante, né? O de leitor e o de escritor. Por essa razão, o único nível de linguagem que interessa para nós aqui é o nível formal, o nível culto, né? E para escrever bem e ler bem é preciso conhecer muito bem o código, que é a língua portuguesa em primeiro lugar, né? Para depois se aventurar aí, aprender outras línguas e outros códigos para poder se comunicar com outras pessoas, né, que estão além das fronteiras do território nacional, ok? Então, para isso, nós faremos agora uma pequena revisão, uma breve revisão, sobre a reforma da ortografia e sobre os sinais de pontuação. Então, no que diz respeito ao nosso alfabeto, em 2004, quando houve a sugestão de reforma ali da língua portuguesa aqui no Brasil, né, nós tínhamos oficialmente 23 letras, né, e foram acrescentadas outras 3 que haviam sido tiradas lá nos anos 60, quando eu ainda fazia escola primária, né. Houve uma reforma anterior que retirava essas letras e agora elas voltaram, K, W, Y, né. O trema foi abolido, porque em Portugal não se usa trema para as palavras, né. Assim como o acento agudo também foi retirado para ditongos, como e, oi, para paroxítonos, né? Então, a cateia, ideia, androide não se acentua mais, assim como feiúrica, uila também não se acentua mais, assim como ele, argui e eu enxagu também não se acentua mais. Só corrigindo o que eu falei no início desse slide, né? A reforma ortográfica ela ocorreu em 2009. A partir de 2009 foi dado um prazo para as escolas, para as instituições de ensino em geral, para as empresas adaptarem os seus documentos para essa nova norma, essa nova regra de ortografia. Esse prazo ele acabou em 31 de dezembro de 2012, mas muitos dos documentos produzidos antes de 2012, principalmente na nossa área, os nossos livros, né, que
que estão presentes nas nossas bibliotecas, eles são anteriores, muitos deles anteriores a essa data e, portanto, ainda escritos nas regras, nas normas anteriores à reforma. Então, a gente ainda recebe influência visual desses textos, né? E é muito fácil confundir a nossa escrita ainda hoje, em 2020, né? Usando acentos e usando hífen aonde não é preciso usar, né? O acento circunflexo caiu para todas as palavras terminadas em ou, como voo, enjoo, né? E assim também caiu para todas as conjugações verbais da terceira pessoa do plural, eles, elas, veem, creem, leem, caiu esse acento, né? Isso é muito simples porque o corretor do Word, hoje em dia, ele já está incorporado essa correção, né? E ele corrige isso automaticamente, né? Dentro do acento circunflexo e também do acento agudo, né, caiu também o acento que a gente chamava de diferencial. Hoje você não consegue mais diferenciar palavras pelo acento. Polo norte, polo sul, de polo esporte, né, um era acentuado, o outro não. O para imperativo e o para preposição, um era acentuado, o outro não. A forma de pulo e a forma geométrica, um era acentuado, o outro não. Então, a gente distinguia a forma de falar, né, a palavra pelo acento. Hoje em dia, as duas palavras com significados diferentes sem acento, você primeiro tem que ler em voz baixa para depois falar em voz alta aquilo que condiz com o contexto da frase, né? A única exceção, então, para esse acento diferencial, né, ou seja, ele ainda é empregado, né, no infinitivo e na conjugação do verbo por, para diferenciar, por exemplo, da preposição por. Algumas conjugações possíveis, né, o pode, né, e o pode, né, que se escrevem, se diferenciam pelo acento. Então, essa é a única exceção, né, da reforma ortográfica em relação ao acento diferencial. O hífen, ele caiu para muitas coisas, né? O prefixo terminando em vogal, o sufixo começando em RS, como georreferenciamento, por exemplo, né? Agora juntou tudo. Prefixo com vogal e sufixo terminando com vogal diferente, geoambiental, infraestrutura, então duas vogais juntou também, caiu o hífen, né? E para prefixos terminando em consoante, sufixos começando em vogal, também juntou, não precisa mais do hífen, né? Superaquecimento, imperativo, etc. Com relação à revisão da pontuação, nós vamos ver a seguir alguns empregos, né, de alguns sinais gráficos. Então, o que é a pontuação? A pontuação é um conjunto de sinais gráficos, né, empregados na nossa língua escrita e que tem como objetivo, né, recuperar alguns artifícios que a gente usa na língua falada para o texto, né? Então, se você quer dar entonação, se você quer colocar emoção numa frase, se você quer emitir uma sensação de silêncio, fazer uma pausa, ou até mesmo uma melodia, você consegue isso através do uso desses sinais gráficos, né? Como eu falei anteriormente, a ortografia, né, quando você escreve uma palavra errada, o corretor ortográfico que existe dentro dos editores de texto, ele corrige automaticamente, então você não tem que se preocupar muito com a ortografia quando você está digitando um texto dentro de um corretor ortográfico. Mas o corretor ortográfico, ele não corrige nem conjugação verbal, né? Então a gente precisa saber o emprego da língua portuguesa em muitas situações que o corretor não nos auxilia, né?
E também a gente precisa saber o emprego da pontuação, dos sinais gráficos de pontuação, porque o corretor também não corrige, né? Então, os sinais de pontuação, dependendo da forma como você usa, a pessoa que está recebendo o teu documento, que está lendo o teu documento, o teu receptor lá no final da cadeia da entrega da tua mensagem, o que vai acontecer? Ele pode compreender de forma errada porque o sinal gráfico não foi empregado corretamente, ok? Então, o primeiro sinal gráfico que nós vamos ver é a aspas, né? A aspas ela é utilizada quando você inicia e finaliza uma citação original, ou seja, tudo aquilo que você vai escrever num documento que não é ideia sua, que é cópia da ideia de outra pessoa, que é ipsis literis, o que uma outra pessoa fez ou disse, né? Você tem que colocar esse texto entre aspas. Então, as ideias que são suas, que vêm da sua cabeça, você não precisa colocar entre aspas, mas as ideias de outras pessoas que você vai replicar e copiar, você tem que colocar entre aspas. Além de colocar entre aspas, você também tem que fazer a referência, né? Tem que se saber a origem daquele texto, né? Por quê? Porque ele não é seu, não saiu da sua cabeça, então ele tem que ser referenciado, né? Além disso, a aspas também é utilizada para evidenciar conceitos, palavras estrangeiras e títulos de documentos, né? Então, o uso dela é muito comum em relatórios, em trabalhos, né, da área da engenharia. Parênteses. Parênteses, eles isolam palavras, frases, etc., com caráter explicativo ou acessório, pode ser siglas, por exemplo, ou acrônimos, né? A sigla é IBGE, que remete ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ou ainda, esse parênteses ele pode indicar autoria e data de determinada ideia, por exemplo, o sobrenome do autor, né? E a data de um texto que ele escreveu, né? Robson, em 1985, escreveu que a cartografia é a interseção entre arte e ciência. Outros autores, como Slocum, em 1999, Dent em 1999 e Kitts em 2002, discordam dessa teoria. Então, tanto Slocum em 1999, ele tem um texto que não condiz, que não acredita que a cartografia é a interseção entre arte e ciência, tá? O Dent também, em 1999, ele tem uma publicação que não condiz com o que Robson fala, né, no seu livro de 1985. E Kitts em 2002 também, da mesma forma. Então, essa é a forma correta de você escrever quando você cita autores, né? Quando você vai citar alguma coisa que não é próprio da sua cabeça, que é da cabeça de outras pessoas. O ponto ele é muito simples de ser empregado, né? Ele indica o final de uma frase declarativa, simplesmente, né? Você declarou alguma coisa, você termina com o ponto final. Ele separa períodos de tempo entre si e ele finaliza abreviaturas. Então, todas as abreviaturas de mestre, doutor, engenheiro, PhD, etc., você tem que usar o ponto no final, ok? 2 pontos. 2 pontos anuncia a citação ou enumeração. Então, sempre que você abre 2 pontos, você vai citar alguma coisa que alguém já falou, né? E para isso você vai usar aspas. Ou ele introduz uma nota, um exemplo, uma observação, uma atenção e assim por diante. Tá? Reticências, também conhecida como 3 pontos. A reticências ela é muito empregada, porque ela indica aquilo que foi omitido de uma situação, que pode ser no início, no final ou em ambos, né? Início e final. E aqui a reticências ela é realmente aquele sinal gráfico que indica o quanto você é parcial na hora de escrever um texto. Ou seja, você só reproduz aquilo que interessa que os outros falaram para você, tá? Ou aquilo que você leu, né? Então, você só reproduz aquilo que realmente faz parte do teu discurso, né? E você ignora, muitas vezes, tirando do contexto aquela expressão que você usou com as reticências, né?
tirando do contexto original que foi lido ou que foi dito originalmente por outra pessoa. Então, toda vez que você usa reticências, você tem que usar com muito critério, né? Por quê? Porque você pode retirar do contexto, né, as palavras que outra pessoa disse ou escreveu, ok? Além disso, reticências também indica supressão de pensamento e suspensão do sentido da frase. Então, toda vez que você responde uma mensagem com reticência, significa que você espera que a outra pessoa entenda subentenda o que você disse com essa pausa. Tá? O ponto de interrogação, assim como o ponto final, ele é muito simples de ser empregado. Né? Ele é só utilizado quando você quer indicar uma pergunta direta. Né? Você vai usar ponto de interrogação nos seus documentos profissionais? Depende do que você vai redigir, na verdade. Né? Se for um trabalho de conclusão de curso, se for uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? Na área da engenharia, o que você normalmente tem que propor, né, no teu trabalho é um problema. E essa proposição do problema no teu trabalho, ela sempre é em forma de pergunta. Então, você vai usar o ponto de interrogação sempre quando você propuser, né, um trabalho, a solução de um problema, né, num trabalho científico. Né? Pode ser de iniciação científica também, ou qualquer outro trabalho acadêmico. Né? Dificilmente você vai utilizar o ponto de interrogação em relatórios de projeto ou outros documentos do nosso dia a dia da profissão. Okay? O ponto de exclamação também tem um uso muito particular. Né? Ele finaliza toda a frase ou oração exclamativa, né? Ou seja, aquela que exprime uma admiração, uma surpresa, uma assombro ou indignação. Em relatórios, dificilmente você vai trabalhar e vai usar esse tipo de sinal gráfico. Mas em mensagens, por exemplo, em que você, por exemplo, é a chefia de um setor e você está se relatando para os teus subordinados, né? Muitas vezes, para executar uma tarefa, você usa o ponto de exclamação no sentido de dar um impacto para a tua mensagem. Tá? Bom, então na sequência vamos ver então o emprego do ponto e vírgula. Né? O ponto e vírgula, ele é um sinal gráfico que tem uma pausa um pouco maior do que a da vírgula, tá? E um pouco menor que a do ponto final. O ponto final nós já vimos, né, em slides anteriores, e a vírgula nós veremos na sequência do ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula ele serve para separar orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações que são sintaticamente independentes uma da outra, apesar de fazerem parte do mesmo contexto. Então, aqui tem um exemplo dos produtos cartográficos. Então, a gente separa e lista os produtos cartográficos que são independentes entre si, porque mapas em papel e mapas digitais são completamente diferentes, né? Então, sintaticamente, eles estão em expressões diferenciadas, por isso a separação por ponto e vírgula, mas todos eles fazem parte, então, dos produtos cartográficos. Tá? Então, toda vez que a gente quiser enumerar alguma coisa, numa única frase, a gente usa o ponto e vírgula. O ponto e vírgula pode ser usado ainda para marcar a separação, né, de itens em orações coordenadas de sentidos opostos. Então, eu tenho aqui duas orações sintaticamente independentes, porém, uma é oposta à outra. Então, no exemplo, a irmã odeia a cartografia, né, e na outra oração, o irmão ama tudo que se relaciona à superfície terrestre. Então, toda vez que você vai escrever qualquer coisa que se opõe, utiliza o ponto e vírgula para separar essas orações. E por fim, né, o ponto e vírgula ele também é usado para separar itens de uma enumeração. Então, se você não quiser colocar, por exemplo, os produtos cartográficos
numa única frase, né, o que você pode fazer é separá-los, né, principalmente se você for definir um a um, né, você pode separá-los enumerando cada um, mas no final da enumeração você utiliza o ponto e vírgula para indicar ao leitor que esse não é o último item a ser trabalhado, né, que existem outros que vão seguir esse item. Né. Só no último item que você for enumerar, né, da lista que você precisa enumerar, você vai colocar então o ponto final. Então é a mesma frase dos slides anteriores, porém agora a enumeração feita com números, pode ser números arábicos, números romanos, por letras, né, e a separação entre eles então é feita a partir do ponto e vírgula também. Bom, o último sinal gráfico que a gente vai ver em relação à pontuação, né, é a vírgula. A vírgula eu diria que é o sinal mais difícil de ser empregado e o que mais as pessoas confundem o emprego dentro da língua portuguesa, né. Ele marca, então, uma pausa breve, né, e ele separa orações, né, que não formam uma unidade sintática. Então, a cartografia, por exemplo, é arte, tecnologia e também ciência. Então, quando eu separo arte de tecnologia de ciência, eu separo com vírgula, né? Então, quando há uma relação sintática entre os termos de uma oração, não se pode separá-los por vírgula, né? Então, é o contrário, não se usa a vírgula para separar unidades dentro de uma relação sintática. Então, toda vez que eu uso a vírgula, não existe essa relação. A vírgula também ela é utilizada para separar sujeitos diferentes dentro de uma mesma oração. Então, no exemplo que se segue, né, os mapas analógicos, vírgula, assim como os mapas digitais, vírgulas. Portanto, dois sujeitos diferentes, mapas analógicos e mapas digitais, não são o mesmo sujeito, né? Eles devem ser definidos a partir de projetos cartográficos distintos. Okay? Ela também serve para separar ou isolar expressões explicativas no meio de uma frase. Então, a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso, em suma, vale dizer, a propósito, né? Sempre vírgula antes e a vírgula depois. Um grande emprego da vírgula nos nossos relatórios, nos trabalhos acadêmicos que a gente desenvolve dentro do curso e que muita gente não sabe empregar, né, é o uso da vírgula para separar ou isolar datas, nomes, tempo e modo, além de outras coisas, evidentemente, né. Então, toda vez que eu menciono um lugar, menciono uma instituição, a data que um determinado produto foi feito, né, esse tipo de oração, todos esses elementos têm que ser separados por vírgula, como está aqui no exemplo a seguir, né? A Carta Topográfica de Curitiba, né, então, portanto, a Carta Topográfica de uma localidade, né, vírgula, elaborada por quem? Pelo IBGE, vírgula, em que ano? Em 1950, vírgula, não foi atualizada desde então, ou seja, até hoje ela se encontra desatualizada. Tá? Além disso, a vírgula também é usada para separar ou isolar orações que são coordenadas, né? Sempre com pois, então, logo, mais, entretanto, contudo, todavia, mas somente com a vírgula antes, né? E nunca antes e depois ou só depois, ok? A vírgula ainda ela é utilizada para separar algumas expressões em início de frase. Quais são as expressões? A saber, por exemplo, aliás, então, porém, tá? Então, sempre que essas expressões estão no início da frase, elas são seguidas por vírgula. Tá? O exemplo que nós temos aqui é, contudo, vírgula, cartas topográficas de outras regiões encontram-se atualizadas e disponíveis no site ou no sítio do IBGE. A vírgula ainda é usada com pois explicativo, né, e equivalente a porquê, né, e nesse caso a vírgula antecede o pois. Então, dois exemplos aqui, né, o mapa analógico ainda é o mais utilizado, vírgula, pois os recursos tecnológicos para a utilização de mapas digitais ainda são muito caros. E na frase seguinte, a gente percebe que o porquê
substitui o pois. Então, nesse pois, né, toda vez que ele equivale a porque, eu tenho que anteceder a vírgula, né? Então, o mapa analógico ainda é o mais utilizado, porque os recursos tecnológicos para a utilização de mapas digitais ainda são muito caros. Ainda em relação ao uso da vírgula, ela é usada com pois e porém, né, conclusivo, e que equivalem a portanto. E nesse caso, a vírgula é usada antes e depois. Então, se eu segue aí vários exemplos, a cartografia é, pois, muito complexa, é preciso, portanto, estudar muito para entendê-la, nada, porém, é mais gratificante que saber empregá-la. Nesse caso aqui, né, do emprego da vírgula, normalmente, né, na maioria dos casos, não se usa a vírgula antes de que. Mas, em algumas situações em que o que pode ser substituído pelo porquê, então ele deve ser precedido pela vírgula. Nós temos aqui 4 frases. Né? As 2 primeiras os mapas, vírgula, que não figuram na lista, vírgula, são os topográficos. Essa expressão, ela está errada. Por quê? Porque essa vírgula não pode vir antes de que. Porque eu não posso substituí-lo por porquê. Então, o correto seria os mapas que não figuram na lista, vírgula, são os topográficos. No exemplo seguinte, né, nós temos uma pergunta e uma resposta. Quais os mapas mais comuns? Os topográficos, vírgula, que são base para muitos projetos de engenharia. Nesse caso, antes do que, né, nós temos a vírgula. Por quê? Porque esse que, né, ele pode ser substituído, como está na frase seguinte, por porquê. Quais os mapas mais comuns? Os topográficos, porque são base para muitos projetos de engenharia. Então, nesse caso aqui, o que equivale a porquê e ele tem que ser precedido pela vírgula. Nessa outra situação, não se separa com vírgula. Predicado de sujeito. Então, a primeira frase aqui, obviamente, do exemplo está incorreta. A cartografia é, vírgula, a ciência que estuda os mapas. Está incorreta porque eu estou separando o sujeito do predicado. Ciência, predicado, sujeito, cartografia. Então, a cartografia é a ciência que estuda os mapas, sem vírgula. E não se separa também objeto de verbo. Então, uma frase correta e outra incorreta. Há 200 anos, a cartografia, vírgula, era considerada apenas arte. Há 200 anos, né, a frase correta, a cartografia era considerada apenas arte, sem vírgula, ok? Bom, então na sequência, para finalizar o emprego dos sinais gráficos, nós veremos um vídeo sobre o emprego da vírgula e os resultados que ela produz. Esse vídeo está disponível no YouTube e ele foi elaborado pela Associação Brasileira de Imprensa. Então, em relação à pontuação, o que a gente conhece de pesquisas que foram feitas, né, é que os erros de pontuação, principalmente em relação ao emprego da vírgula e também o emprego da crase, né, que a gente não abordou aqui, mas que vocês podem consultar livros em relação a isso, né, estão entre os erros mais comuns em concursos públicos. Esses erros do emprego da vírgula e do emprego da crase, seguidos pelos erros de ortografia e concordância. Então, a importância de saber escrever e, principalmente, de saber concordar, né? Sujeito com verbo, sujeito com plural, singular, etc. E, além disso, ainda, a terceira causa de erros em concursos públicos é o abuso da linguagem coloquial, ou seja, você não usar a linguagem formal, científica, literária, que se aprende nas escolas, né? Simplesmente empregar na escrita aquilo que você fala no dia a dia.
A caligrafia também é outra fonte de erro, né? Em provas principalmente discursivas, que atualmente fazem parte de todos os concursos públicos praticamente. Ela também elimina muitos candidatos. Por quê? Porque se uma prova de concurso público tem uma redação e o avaliador ou os avaliadores não conseguem entender a tua letra, você automaticamente está reprovado. Bom, em relação então a todos esses documentos ou textos que nós vamos ver adiante na nossa disciplina, nos próximos módulos, principalmente módulos 2, 3 e 4, né? O que eu aconselho vocês a fazerem é sempre utilizar um corretor de textos. Então, toda vez que vocês produzirem um texto pelo computador, né, utilizem um aplicativo, um software de edição de texto que tenha um corretor ortográfico, né? É lógico que o corretor ele não vai corrigir erros de concordância, ele não vai conseguir corrigir erros de emprego de sinais gráficos, mas ele corrige pelo menos a ortografia das palavras. É lógico que ao enviar textos digitalmente, né, se ele pelo menos já tiver eliminado os erros de ortografia, o seu empregador e o seu cliente vão sempre agradecer. Na dúvida sobre o emprego da língua portuguesa, principalmente em documentos importantes, né, como trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografia de pós-graduação, né, trabalhos que farão parte de um acervo, de uma biblioteca, de uma instituição. É sempre bom que vocês contratem, então, um revisor para revisar o texto. O que seria um revisor? O revisor é um profissional formado em letras e literatura, né, que entende muito bem o português, o emprego da língua portuguesa, né, e que vai corrigir o teu texto dentro desta ótica, né, da língua portuguesa. Ele não vai compreender, obviamente, dependendo da área que você está atuando, ele não vai entender o contexto do teu texto, né? Mas ele vai entender o que você escreveu em termos de regras gramaticais. Então, é sempre bom contratar um revisor, principalmente se esse texto, mais uma vez, for fazer parte de um acervo de uma instituição.